Neste momento importa ouvir e conversar com aqueles que são os partidos decisores desta nova legislatura, os três partidos que têm a maior representação parlamentar. De um lado o PSD, o partido que suporta o governo, tem 89 deputados, junta-lhe os dois do CDS e a AD, tem 91, não é a maioria absoluta, não é a maioria maior que Luís Montenegro pediu durante a campanha, é um reforço do número de deputados. Do outro lado está o Chega e o Partido Socialista. O Chega, que ultrapassou o PS, uma ultrapassagem histórica nesta nova legislatura, passou de 50 para 60 deputados. Tenho aqui comigo o Alexandre Poço, do PSD, Rodrigo Taxa, do Chega, e deste lado tenho o Carlos Pereira, do Partido Socialista, que perdeu o segundo lugar. Rodrigo Taxa, o que é que muda no Chega para esta legislatura no comportamento em relação ao governo ser diferente? Bem, antes de mais, bom dia, cumprimentá-los a todos, é um gosto estar aqui convosco. Ainda para mais, sentindo-me revigorado, se é que me permitem, porque estamos hoje aqui como segunda força política nacional, como líderes da oposição e, portanto, pergunta-me o que é que isso muda. Logo aí temos uma grande alteração de responsabilidade, também de influência, não vamos negar, mas permitam-me dizer, porque colocou uma questão muito concreta aqui ao Alexandre e ele não consegue responder. Isso é evidente, como já não conseguiram responder na última legislatura. E, portanto, aquilo que é... Na sua opinião, nada muda? Tudo muda, mas o que principalmente tem que mudar é o Partido Social Democrata definir-se. Porque aquilo que dá a sensação é que o PSD continua a querer sol na eira e chuva no naval. Eu vou ser muito objetivo, não é possível ao Partido Social Democrata achar que vai conseguir governar fazendo acordos com o PS e com o Chega. Isso não é possível. Aliás, não seria desejável nem sequer para o PSD, nem para nós Chega e para o PS. Não estou a crer que não seria... Mas para já o Chega parece ter aquela atitude, até ver, vamos, tendo esta atitude responsável, deixar o AD governar. É isso? Mas se me permitem, isso não é uma novidade, porque nós andámos sempre a dizer que não éramos uma força destrutiva, não éramos uma força de bloqueio, éramos sim uma força de transformação, queremos um país diferente, mas naturalmente que procuramos também estabilidade para que isso aconteça. Agora, eu tenho procurado dizer isto em vários fóruns, vou dizê-lo aqui também, nós queremos estabilidade, mas a estabilidade não é a estabilidade dos interesses, não é a estabilidade do compadrio, não é a estabilidade desta conversa fiada do Partido Social Democrata, que não se quer comprometer com coisa nenhuma para depois se comprometer com aquilo que todos nós sabemos, que é os acordos com o Partido Socialista. Deixe-me só dizer uma coisa, se me permite, para terminar. Eu já estou a imaginar a cena, vai ser mais ou menos esta. Vai ser o José Luís Carneiro a ligar para o Luís Montenegro a dizer: ó Luís, como é que é? Nós agora não estamos capazes de ir a eleições. Aguenta-nos aqui uns lugares que nós aguentamos do governo. Isso não vai funcionar assim, meus amigos. Garanto-vos aos dois. Rodrigo Taxa, o Chega tem aqui uma dialética. Sim. Quer, e diz que é o principal partido e o líder da oposição, tem mais deputados, mas ao mesmo tempo vai negociar com o governo medidas caso a caso. A questão é quando é que o ser líder da oposição se torna mais forte do que negociar? Há de haver um momento em que isso pode acontecer. Dou-lhe um exemplo muitíssimo concreto. Por exemplo, se continuarem a surgir casos com membros do governo que sejam considerados graves, o líder da oposição, o papel do líder da oposição não é assinar de cruz e fechar os olhos. É também um elemento fiscalizador. E eu acho imensa graça, se me permitem, àquilo que o Alexandre disse, não no sentido negativo da expressão, e muitas pessoas do Partido Social Democrata dizem que é: nós temos que saber ler. O PSD diz que tem que saber ler, mas depois dá uma sensação que faltou à primeira classe, onde se aprende o alfabeto, porque, efetivamente, a questão é simples... Mas já há expressões fortes. Por exemplo, esta manhã já ouvimos o Chega de acusar Luís Montenegro de traição por causa da revisão da Constituição. Eu vou-lhe dar um exemplo claro. Isso já é uma expressão forte para quem quer negociar. Vou-lhe dar um exemplo claro do que é que pode acontecer. E o PSD, a mim escusa de negar, porque sabem que a mim escusam de negar. Na última legislatura, o Dr. Luís Montenegro teve reuniões com o Chega, fez negociações com o Chega, ou tentou fazê-las, e depois negou que as tinha feito ou que tinha tentado. Isso é uma traição, é uma falta de ética. Eu vou mais longe e assumo as palavras. É uma falta de respeito, é falta de educação, não enquanto governante, mas até enquanto homem. E, portanto, estou-lhe a dar um exemplo, eu não fujo das palavras, eu digo o que tem que ser dito. E, portanto, esse é um exemplo claro do que pode ser uma traição. E isso, não só eu, o Chega, a marca Chega, o nosso Presidente, já deixámos bem claro. Se o PSD pensa que vem com esse tipo de joguinhos e consegue fazer novamente aquilo que fez, meus amigos, arranjem uma cadeirinha confortável e sentem-se, porque não vão ter a vida facilitada. Isto não significa
que se comportarem com dignamente e se apresentarem um nível que não apresentaram anteriormente, volto a repetir, nós não estamos aqui para destruir, estamos para construir. Mas a construção faz-se, não é fechando os olhos ao compadrio ou aos interesses, é fiscalizando quando há que fiscalizar e, naturalmente, negociando quando há a negociar. Termino só com isto. Acho muito curioso estas medidas que o Alexandre Poço aqui traz à liça, falam nomeadamente dos perigos agora da imigração descontrolada, mas quando nós andávamos a alertar para o problema, o PSD negava sempre. E nós é que éramos os fascistas, os extremistas e os radicais. Isto é tudo muito bonito, mas já não passa no crivo dos portugueses. Os portugueses sabem bem onde está a verdade das coisas.